tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o conscienciólogo, dentro da conscienciometrologia. Agora, o conscienciólogo é a consciência empenhada no estudo permanente e na experimentação objetiva, dentro do campo de pesquisas da conscienciologia, na qualidade de agente de renovações evolutivas, que é o agente retrocognitor, no trabalho libertário, que é a TARES, das consciências em geral, e da ignorância quanto às verdades relativas de vanguarda, que são as neo-verpons. Agora, nós falamos aí sobre o autodiscernimento, a centragem consciencial cosmoética e a inteligência evolutiva, através de uma série de considerações. E aqui, por exemplo, nós falamos sobre as 4 facetas da personalidade do conscienciólogo. Depois, as 7 condições dos egos, dos processos que chegam ao conscienciólogo. As 20 perguntas dos bons hábitos pessoais no micro-universo do conscienciólogo. E depois, as 7 categorias de conscienciólogo. Agora, no fim, nós falamos, o conscienciólogo busca constituir a dupla evolutiva, tendo em vista a meta da realização de gestações conscienciais e decorrências, a TARES, a policarmalidade e a dispersidade. Você se considera conscienciólogo ou consciencióloga com base em quais fatos? Eu quero dizer que esse é o verbete 1217, tem 7 páginas, 48 logias e 7 máximos. Eu não sei se está mais ou menos aí. É? Hoje bateu, todo mundo acertou. É? Agora a pergunta. Quanto mais trabalho com energia e vou dominando etapas do processo, percebo nuances e níveis do padrão vibracional e, ao mesmo tempo que minha capacidade de escolha vai ficando mais simples e natural. Estou, dessa forma, colocando em funcionamento a minha bússola interconsciencial? Sem dúvida. É por aí, tem que haver resultados positivos. Sou professor de empreendedorismo e também ministro palestra de orientação profissional e motivacional. O que faço pode ser considerado assistência? Ajude a ajustar a minha bússola. Olha, não há dúvida que é. As 2 coisas que você está fazendo estão corretas. Agora, ajudar os outros sempre é bom. Ainda mais nesse assunto aí, hoje em dia, é muita gente que precisa disso, dentro dessa sociedade, a socin que nós vivemos. De modo que vai em frente, é por aí mesmo. Você está apimentando, em geral, sabe, as bases da sua vida, de uma maneira positiva. O molho está bom. Eu estou falando por causa do nome dele. A primeira linha divisória é o curso intermissivo. A segunda linha divisória pode ser outra condição, sem ser a mudança para fora? Sim. Eu falei aqui que a segunda é por causa da turma que está aqui, né? Todo mundo veio para Foz. Considerando os que não têm, enquanto projeto, Foz do Iguaçu no roteiro, não há dúvida. Agora, ó, veja aí qual que é o seu caso. Precisa ver qual que é a sua segunda linha divisória, né? Cada um tem a sua, né? A primeira é o curso intermissivo. Vamos ver a segunda. Estou em contato há poucos meses com a conscienciologia. Gostaria de saber, quando conheço e mudo a mim mesma, posso vir a conhecer tudo mais? Sem dúvida. Uma pessoa que muda a si mesma para melhor, ela aumenta o discernimento. Aumentando o discernimento, ela vai distinguir mais corretamente as realidades do cosmos. Isso é óbvio. Se você melhora, vai melhorar a sua abordagem à realidade. De modo que a primeira pessoa que vai se sentir melhor e vai ter vantagem com isso, tirar proveito, arranjar alguma coisa mais evoluída, é a própria pessoa, é você.
Se devemos amar os animais, por que os comemos? É porque a sociedade é patológica, ela ainda está baseada nisso. Eu, por exemplo, eu falo muito para a pessoa comer fruta. Eu sou da dieta frutariana, vale a pena. Você já pensou como é um caqui, por exemplo, maduro, uma manga amarelinha? Veja bem como é que fica isso. Uma atemoia no jeito. É uma coisa impressionante a gente pensar nisso tudo. Agora, veja, eu sempre considerei fruta melhor do que carne. Isso é um ponto de vista, né? Cada um faz o que pode. Agora, a vida é assim mesmo, a gente não pode forçar a barra da situação, tem que ver a média. Agora, para isso, o único caminho que existe é reeducação. É a TARES, Tarefa de Esclarecimento. Eu quero dizer para vocês que eu recebi aqui um exemplar do novo livro da Sheila dos Mares Guias, Sob os Olhos de Eva. Ela publicou a edição da autora lá de Vassouras, no estado do Rio. A Eva, que está aqui, é a mamãe dela. Então, ela fez uma obra literária sobre a mamãe. Ela mandou aqui uma carta, mandou um artigo que ela andou escrevendo, e também o que é que falaram no lançamento do livro dela em Vassouras. Isso aqui é o principal jornal lá do interior do Rio, que é a Tribuna do Interior. Tem uma página inteira com todos os dados do lançamento da obra. Essa obra nós vamos levar para a holoteca. Mas é muito interessante. Ela está acertando a vida dela e ela pretende passar uma temporada aqui qualquer hora. Agora, aqui outra coisa. Eu recebi alguns DVDs, quer dizer, DVDs, do Wellington Martins Júnior, que é o Tom Martins, o da TV, sabe, aquele, o bom. Ele mandou para mim e eu já levei para a holoteca. Quem quiser ver os DVDs são muito interessantes. Inclusive, um deles é ele mesmo que é interpretado dentro de uma big, sabe, um big questionamento em cima dele. Então, ele mesmo é que deu o depoimento. Foi uma entrevista dada pelo entrevistador. Vale a pena ver, é interessante. De modo que quem quiser ver, já estão lá na holoteca. Ele mandou até alguns outros aí, que se eu vou ver depois, para ver quem estiver fazendo essa experiência, que a gente vai também dar alguns. Ele mandou mais alguns pequenos exemplares aí, dos DVD para mim. Agora, ó, aqui eu tenho influenza A, H1N1. Começa o governo do Paraná, CESA, SUS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Secretaria da Vigilância da Saúde e outras coisas mais do governo federal. Quem quiser ver, tem um resumo aqui, ó, tem uma porção aqui de papéis. Se alguém se interessar, está aqui. Eu acho que seria bom colocar isso aqui lá em cima, junto do material. Depois você leva lá para mim? Você deixa lá, que aí está dando um resumo da realidade da gripe suína. Eu quero dizer para vocês, gripe iguaçuína não é mortífera. Agora, a gripe suína é perigosíssima. Vocês sabiam que de uma hora para outra, lá em Buenos Aires, numa escola, aumentaram 30 casos de uma hora para outra, né? De modo que isso aí é que é o perigo que eu estava falando. Se começar assim, como é que faz? Daqui a pouco você está no lugar, daqui a pouco pega todo mundo que está ali. Igual o caso daquele rapaz que pegou o negócio pelo amigo que veio dos Estados Unidos, e depois, quando ele chegou, os dois foram para um shopping, e depois para uma noitada, uma boate, cheia de gente. E o cara está com a gripe. Não, isso foi lá no Rio, né? Então, veja, como é que fica? Isso aí é que precisa levar isso mais em consideração. Agora, o povo parece que esqueceu que a gripe está agraçando por aí. Como é que fica? É preciso a gente falar nisso aqui de vez em quando, não tem saída. Tem um caso já aqui de suspeita.
Tem um caso que eu li no jornal ontem. Não, aqui em Foz já tem um que está lá no hospital. Está de olho, está separadinho. Separadinho lá. Segregado. Tá apareceu certo? Ontem. Isso aqui ficou aí de olho. Aqui pode ter muita gente por causa do aeroporto internacional. 79 etnias. O povo vive viajando. Então, nós somos, por isso que eu estou falando. Não podemos descartar, não, e temos que ficar de olho nessa realidade. Senão nós estamos perdidos. Entende? Se alguém aparecer aí com febre de 39 graus, o urubu sério vai ver o que acontece. Esse é o primeiro sinal. Não é isso? Mas, olha, você queria falar, você que está estudando a conscienciologia, hoje é seu dia, conscienciólogo. Hoje é meu dia. Página 54, no fim da página, a comunicologia. A comunicologia. Devido a Tales, em outro país, empregando outro idioma diverso da língua nativa, certas consciências afirmam não entenderem bem o palestrante devido ao sotaque ou à comunicação coloquial insuficiente. Essa comunicação coloquial insuficiente é da linguagem ou é mais da linguagem de outro país? Às vezes, né, o modo da pessoa falar, né, o jeitão, né? Às vezes é o sotaque, tem uma opção de coisa nisso aí. Mas não é deficiência da língua, não. Hein? Pode ser deficiência da língua. Não, tem uma série de deficiências que pode ser. Enfim, é uma incomunicabilidade. Está faltando uma comunicação boa. Mas a pergunta é o seguinte, as línguas latinas, elas são mais ricas. Se pega uma língua não latina, que chama bárbara, ela pode dar um problema... Ela pode criar mais problema para a pessoa. De a pessoa não entender, porque não se comunica, aquela palavra não é adaptada. Não é adaptada e ela não traduz bem. Isso tudo tem. Há uma série de tropeços no processo de tradução. É o tradutor e traditório. É o traidor. Tradutor, traidor. Não é o seu caso, está certo? Mas são conterrâneos, né? É da Itália isso aí. O tradutor e traditore pode ser do próprio tradutor, mas também pode ser, você pega uma palavra de uma língua e quando você traduz, o significado não é bem adaptado. Por exemplo, durex no Brasil é uma coisa, em Portugal é outra. É um negócio muito sério pensar nisso. Mas então, na filosofia da linguagem, eles analisam isso. Mesmo uma palavra que não seja essa, ela, por exemplo, no português, ela tem vários significados. Agora, numa outra língua... Aproveitando aí esse processo, você está falando em palavra, vocábulo, essa coisa toda, eu queria pedir uma coisa para vocês aqui hoje. Eu estou estudando as palavras problemas, aquelas que a pessoa tem dificuldade de reter. Alguns de vocês têm alguma palavra que você já encasquetou com ela, que você não lembra bem? Eu queria saber que palavra que é, para eu colocar na minha listagem. Mas tem que ser uma palavra bem adequada, porque eu estou fazendo uma técnica pitoresca das palavras para a pessoa não esquecer nunca. Como é que é? Entende? Por exemplo, a palavra que tem o detergente que a manga tem, chama terebintina. Então, seria a Teresa da Bentinha. Nunca mais a pessoa vai esquecer. É terebintinha. A Teresa da Bentinha. Você está entendendo? Isso é uma técnica que a gente está criando, mnemotécnica, mnemotecnia, é uma técnica de rememoração. Então, tem alguma coisa. Por exemplo, Bidu Saião. A pessoa sempre esquecia o que era Bidu Saião. Então, eu falei assim, o ideal seria a pessoa lembrar que é a cantora lírica de saia comprida. Bidu Saião. A pessoa não vai, Bidu, ela vai lembrar de alguma coisa, não é possível isso. Para lembrar Parece a palavra. Então, agora eu queria saber né? as expressões ou palavras que vocês têm enguiçadas, que ela é igual a gaveta que não fecha direito. Nunca dá certo. Você quer lembrar, te dá um branco mental, você não lembra. Todo mundo tem essas palavras. Se alguém falar que não tem, é mais burro do que os outros. Não vai falar, não. Por quê? Ainda não viu que não tem, mas a pessoa tem. Pois é.
Ela tem, mas esqueceu. Esqueceu até Ela a palavra. esqueceu o esquecimento. Vocês estão entendendo? Ela esqueceu o esquecimento. Quer dizer, está pior a situação. Professor. Eu não quero tanto, eu quero chegar primeiro na palavra. Agora, veja, eu vou trazer o verbete qualquer hora aqui. Que o processo é o seguinte, a mnemotécnica vocabular, que é o que eu estou usando, é uma técnica. Esse é teu sim. Agora, eu já tenho 5 palavras expressivas do jeito da Você terebintina está falando para colocar lá, para dar o exemplo. esquecer o nome da palavra, mas tem casos que tem palavras... Não, eu estou arranjando uma coisa mais pitoresca, que a pessoa grave. Eu vejo o nome, assim, estou lendo, Você tem alguma? esqueço Então, o significado. É uma palavra que eu preciso fazer esforço para dizer corretamente, que é meteorologia. Eu falo meteorologia. Não, isso aí é Já fácil, é mais só você lembrar de meteoro. Meteoro. Entende? Essa é fácil, é meteorologia. Só lembrar de meteoro. Tem o papipapígrafo, né? Hein? Papipapígrafo. Papipapígrafo. O que é que está falando? Você É uma tá palavra. entendendo É uma que palavra Eu não estou difícil. entendendo nada que está falando. É uma palavra difícil. Papipapígrafo. Papipapígrafo. Sei, mas Era uma essa aí é brincadeira muito de infância que a técnica, gente de tinha. técnica. Para lembrar. Técnica. É uma técnica de registro. Eu quero que uma que todo mundo possa usar, né? Papipapígrafo. Isso aí, mas era pegadinha de adolescente que a gente brincava, Mas mas é mas difícil isso de lembrar. aí é o mafagafo. Isso aí é a história do mafagafo. Mafagafo não adianta, eu quero uma coisa que a pessoa esqueceu. Agora, por exemplo, meteorologia dela é mais ou menos isso. Só que tem que essa é muito óbvia. Tem que arranjar uma coisa um pouco, né? Quem é mais que tem? Quem é que vai aí se oferecer? Pode falar. Eu tenho uma que sempre esqueço, que é descoincidência. O quê? Eu esqueço de descoincidência no momento que eu estou conversando. A palavra descoincidência. Aham. 10 coices na sua cabeça. Essa aí é fácil. Então, essa eu posso usar. 10 coices na memória. Descoincidência. Não é isso? 10 coices. 10 coincidências. Você nunca mais vai esquecer. 10 coices. Você sabe o que é coice de burro? Sabe? Não sabe. Não sabe o que é coice, então tá danado. O cara está assim. Coice é a hora que o cavalo, o burro, uma égua, por exemplo, toca e dá um pé na pessoa, uma pesada. É o coice. Para trás, por Eu entendia trás. coisas. Isso aqui é o coice. Então tá. Né? Entende? Tá. Então, 10 coices. Agora tem que lembrar o que é coisa 10 também. coices na sua memória. Então, você não lembra, é descoincidência. 10 coincidências, né? 10 coiçadas, não é isso? Uma palavra também que é difícil é serendipitia. Serendipity, essa aí é. Mas Você essa falou é da muito técnica. terebintina, aí eu consegui lembrar, mas se não fosse por isso, eu fico tentando lembrar e às vezes não vem. Serendipitia. Eu vou estudar essa aí, então. O que mais? O que é que tem? Descoincidência, serendipitia, o que mais? Serendipity. Não, mas eu uso a serendipity, eu já uso há muitos anos. Mas a gente põe. É com ips no fim. Que mais? Não tem mais ninguém para oferecer nenhuma palavra. Gente, eu não estou pagando, mas em compensação você também não vai ter prejuízo. É só falar uma palavra, que é isso? Essa tem. São as palavras problemas. Mas então, fala. Escrevo, às vezes eu lembro
do conteúdo da palavra, a palavra não vem, mas depois de certo tempo ela vem. Isso acontece. Bem, mas isso aí é que eu falo que é a hipomnésia mais comum. Você lembra o conteúdo, mas não sabe a forma. Então, é uma hipomnésia formal, ou seja, ela é nominativa quase sempre, ou é numeral. Mas quase sempre é nominativa, é de nome. Mas depois aparece. Então, às vezes, ela é onomástica. Entende? Por exemplo, um nome que às vezes tem gente que esquece é Pascaline, que é aquele meu conhecido lá, o político do Rio Grande do Sul. Aquele eu coloquei na listagem. É a linha da Páscoa. Professor. Pascaline. Aqui. Pascaline. É tão difícil de lembrar a palavra que não lembro dela agora. Mas a sensação... ele não lembra da palavra. Isso é comum. Você já escreveu a palavra em algum lugar? Vai lá e vê nos seus guardados onde é que ela está escrita. Mas ela é simples. Pois é. Agora sensação... você fala que depois a gente vai dar a lampadinha, né? A luz da história. Mas é a sensação de você ter a retração do psicossoma, ela puxada, tração abdominatória. Você está falando... admonitório. Esse. Admonitório. Essa palavra. É o chamado admonitório. Essa palavra é difícil de lembrar. Hein? Essa vocês acham que é boa? Mas agora como é que seria? Nós vamos fazer o que com ela? Admonitório. Monitório. E para lembrar, né? Mas é que não está de acordo, né, com ela. O admonitório é de chamada. Tem alguma coisa com demônio. Tem que chamar. É admitir o chamamento. É admonitório. Mas tem que pensar. Pois é. Mas é que você colocar monitoria, não adianta. Eu não posso complicar mais do que já é. Eu tenho que simplificar. E arranjar, às vezes, uma coisa assim, faceta, cômica, ou trocadilhesca, ou... Entende? Que chama atenção, né? Que fixe. É isso que eu quero. Admonitório. Chamamento admonitório. É o cordão de prata. Hein? Adentrar? Não, essa aí não, essa é fácil. Ah, sim. Você quer dizer, né? Mas ainda não é, não. Não pode sair do processo. Adentrar o monitor, admonitório, seria isso? O que você acha? Adentrar o monitor? Adentrar a monitoria? Mas monitoria não é o ideal. Adentrar de volta, né? Hein? Adentrar de volta, não fica só o início, né? Monitor já é meio forçado. Tem que falar no monitor aí, o admonitório. Admitido pelo monitor. Mas o processo é o chamamento, mudou a expressão. Adentramento compulsório. Já foi forçado. Agora, o meu problema é arranjar assim, uma dúzia dessas expressões. Eu já tenho 5 já formadas. Eu esqueço também. Schadenfreude. O Schadenfreude, mas esse é alemão, eu não vou colocar, né? É o chá do Freud, isso aí é tão fácil. Eu mesmo falei nisso desde aqui no início, né? Lembra? Que é o chá do Freud. Schadenfreude. Se você acha que deve pôr, eu vou colocar, mesmo que seja a palavra alemã. Às vezes é bom. Vale a pena? O chá do Freud. Não, eu sei, era internacional, mas é alemão, né? Mas a gente põe. Lo que mais? Oi? Você colocou meteorologia, descoincidência, admonitório. Mas meteorologia eu não vou pôr, não, porque essa aí é muito óbvia. Tá. Agora, descoincidência, serendipitia, Schadenfreude e admonitório. É o que a turma falou aqui. São 4.
que mais? Ô, Luiz, você não tem nenhuma? Tudo seu encaixa quando você pensa? Sua memória não tem nenhuma falha? Não, tem, mas... Eu tenho muitas... Eu estava falando para ele aqui, muito com nome de remédio, mas a substância, né? É o problema. Nome químico, não. Esse aqui é o problema. Eu não posso colocar a situação complicosa. Tem que ser simplificada. Valdo, tem um nome de remédio que chama Ocadil. E eu não costumo prescrever. E eu sempre esqueço desse nome. Aí eu associei com Olga. Falei, Olga. Aí eu não esqueço mais. Não esqueci mais. Olga cardíaca. A Olga cardíaca. Você sabe que isso é um dicionário ovário, dicionovário, entende? O Milo Fernandes andou usando muito isso, mas muita gente já usou, né? Tinha o Mário, o homem dicionário, que ia à televisão para expor a situação, ele também tocava nesse assunto. De modo que o processo é esse. Agora, o que eu quero é fazer uma coisa prática, objetiva, dar umas sugestões diferentes para a pessoa ver como é que pode fazer e articular isso aí. Ela não vai esquecer mais. O branco mental para o profissional de comunicação é terrível. Isso faz mal. Não é bom, não. E com o tempo, se a pessoa deixar, vai piorando, você sabe, né? Que ela relaxa. Agora, o problema é arranjar proteína que pode ajudar a fixar o negócio no cérebro. Nós temos que estudar o que é das proteínas que nós temos aí, que a gente come, o que é que ajuda mais o problema cerebral para fixar isso. É a mesma coisa lá daquele remédio que nós estamos falando. Ele não deixa, ele tira a proteína, então não fixa, começa a faltar a palavra. Isso é um fato. Agora, voltando aqui ao conscienciólogo, nós estamos falando hoje de vocês, né? Hoje é totalmente de vocês. Conscienciólogo e consciencióloga. Valdo, tem uma pergunta aqui, ó. A minha pergunta é assim, dentro das filigranas, assim, das sutilezas entre a TACOM avançada e o início da TARES, tá? Eu não vim na tertúlia essa semana, mas você comentou a respeito do Ronald Kahn, que esteve aqui no domingo dando palestra. Você comentou o processo da TACOM dele avançada e tal, e, né, que cara muito bom no nível dele do que ele faz. Por exemplo, a TACOM avançada do Manuelzinho. Ok? O Manuelzinho. O Manuelzinho. Então, a minha pergunta é o seguinte, na escala gradual da assistência, a pessoa normalmente começa pela TACOM, onde tem o egoísmo convive bem com a TACOM, digamos assim, né? Mas com a TARES o egoísmo já não tem muito jeito, a pessoa muito egóica com a TARES não dá certo. Não conjumina. Não conjumina. Então, eu posso pensar que o turn point, o momento que há a viragem da TACOM para a TARES, é a hora que a pessoa começa a cair na real do seu egoísmo? Isso aí é um dos aspectos, mas não é bem isso não. O processo mais é a hora que ele depura a racionalidade. Depurar a racionalidade. Por exemplo, o Chico tinha TACOM avançada. Aquele nosso amigo que esteve aqui falando da queima dos livros, o Baez, ele também tem. É a TACOM avançada. Entende? Esse é o que você trouxe agora também, esse Ronald, também é. Ronald. Como é que é essa depuração? Não, o problema é o seguinte, eles todos estão trabalhando, mas o nível de racionalidade não é prioritário. Não tem a ver com egoísmo. Ele já saiu da emoção um pouco, e entrou numa racionalidade séria para ele, mas ela não é, porque ainda é muito superficial. Ela não é prioritária. Então, a prioridade precisa de ter, primeira coisa, uma fraternidade aberta. Não pode ter sectarismo nem facciosismo nisso. Tem que ter universalismo. A TARES começa por aí. Segundo, não pode ter imposição da comunicação. Você não vai querer convencer os outros sobre isso. Tudo começa a mudar. A TARES é terrivelmente sofisticada nisso.
Então, veja, essas pessoas todas, e assim ó, tem aí milhares de outras, somente dentro da literatura, às vezes tem aquela pessoa, por exemplo, que ela gosta mais de fazer a comunicação das grandes ideias que ela tem através da literatura. Essas pessoas são todas TACOM. Isso é TACOM, mas isso não teria mais relação com o processo egóico do que propriamente com a racionalidade? Nem sempre. Você não pode dizer por aí. O processo é de racionalidade. Eu acho muito mais lógico. Djalma, o que você acha? Arlindo, o que você acha? É muito mais lógico o processo racional. Luiz, o que você acha? É um processo racional, não é bem um processo egóico. Que às vezes, por exemplo, o Chico Xavier, ele não tinha pensamento egóico. Entendi. Mas agora, na hora que ele era muito J. Cristo e Allan Kardec... Aí entra o emocionalismo com o ego, no caso. Não, não é bem emocionalismo, entra aí a paixão mesmo da pessoa. Por exemplo, a maioria dos literatos são apaixonados. A pessoa não pode ter paixão. Entendi. Professor... Quem? Sabe, esse Ronald. O Ronald. Sabe, de se desvincular da religião. Ele... Pois é, mas ele ainda fala em religião. Chegou uma hora, ele entrou de convento, ele começou em convento. Mas ele é adventista. Você está falando, veio toda a paixão dele em cima do Ser Supremo. Será que não foi falta de oportunidade de conhecer uma coisa mais avançada? E a vovozinha, vai bem? Não, no caso dele, no caso do Manuelzinho. Da vovozinha. Presta atenção, Solange. Quando uma pessoa quer as coisas, ela supera a mesologia, o ambiente, a ecologia, o holopensene. Agora, veja, se nós formos pensar do jeito que você está pensando, tudo predispõe a pessoa para isso, então ela se acomoda. Então, isso aí mostra, se a gente admitir, que a pessoa é acomodada, ela não fez força, ela não se rebelou para a neofilia, entendeu? Ela ficou no conservantismo, ela é conservadora, ela estacionou. Quem estacionou, regrediu. Manuelzinho também seria nesse caso? Ele não, ele fez força. Por exemplo, ele admitiu uma opção de cor de tudo que eu estava falando, desde que ele me viu, eu era rapazinho, entendeu? Ele está querendo ampliar, mas veja, tinha problema difícil. Um filho dificílimo, com processo de, sabe, oligofrenia violenta, como é que é? É uma opção de coisa. Ele tinha que tratar daquilo. E outra coisa, em torno do filho, um monte de coisa a vida inteira. Como é que fica? Filho oligofrênico. E outra coisa, durou muito tempo. Qualquer coisa vocês conversam depois com a Cris, que ela conhecesse, a turma toda. Mas entende? Você está entendendo, então? Então, o que eu vejo é o seguinte, problema de oportunidade, isso ocorre, não é só pelo que a vida dá para a pessoa, é também uma parte daquilo que ela procura. Ela tem que apresentar o esforço dela. Entende? É aquilo que eu falo, por exemplo, da minha infância. Esse negócio, por exemplo, do Freud, essas coisas todas, nada disso me pegou. Nunca precisei de catarse, nunca precisei de desobsessão, nunca precisei de analista, tudo uma banana para esse povo, a vovozinha. Eu sempre procurei raciocinar por mim, e fim de papo. Então, veja, a coisa mais séria é de dentro da consciência. A intenção, o discernimento que ela mostra, a prioridade que ela vai aplicar nas manifestações dela. Enfim, é a identificação ou diagnóstico que ela dá do melhor dentro daquele momento evolutivo, naquele lugar que ela está, naquele holopensene que ela vive. Então, assim eu acho também um pouco superior a esse que eu estou falando, entendeu? Tem um pouco mais. Então, você não acha é um processo lógico, antes de mais nada, é um processo racional, é um processo de ponderação, de equilíbrio. Com certeza é intraconsciencial. Você acha que o intermissivo é um elemento que pode ser analisado aí como um elemento que mude essas parasinapses da gente?
Entendeu? A decisão foi lá fora, foi antes. Essa decisão da consciência pode ter sido antes. O curso intermissivo, ele colocou todo mundo acertando o passo, por si mesmo, sem forçar nada. Ninguém dogmatizou nada no curso intermissivo. Claro. A pessoa vai pegando aquilo e vê, não, isso aí eu posso aplicar para mim. Não, comigo o problema tem que ser assim. Ó, comigo vai funcionar desse jeito. Então, aí é muito sério pensar. Todo mundo tem isso. Se nós formos falar para nós, é diferente. Eu estou falando são os outros. Sim. Entendi. Agora, para nós, quem tem curso intermissivo, a situação é mais séria, mais embaixo. Claro. Temos que exigir mais, porque a pessoa, ela já teve mais chance, oportunidade, possibilidades maiores, os potenciais são mais profundos, mais ricos, vigorosos. Manuel, e adequados. Você acha que não teve intermissivo? E outra coisa, adequados, que a pessoa já selecionou. Todo mundo aqui, ó, pensou, não, eu tenho alguma tendência boa para isso, então é isso que eu tenho que pensar e é isso que eu vou aplicar na minha vida. E já veio com essa ideia, encasquetado com aquilo. Esse aqui é o caminho. Agora, quem ressoma muito rápido não teve curso intermissivo, certo? Se teve assim vamos dizer, Não, por exemplo, às vezes é vocês que já teve um curso intermissivo, é ressomar rápido, aí já teve. Mas no normal hoje não tem, não. Pois é, qual que é a média? A média, você já estudou a média que nós ficamos no intermissivo? Não, isso aí variava demais. Quem vem muito rápido é que não teve curso intermissivo? Muito rápido não. Todo mundo veio dentro de uma linha adequada para ele e para a entourage, quer dizer, para a equipe, entende? Do grupo Karma dele. Todo mundo veio nessa. Agora, isso pode ter sido tanto tempo ou tanto tempo, isso varia, depende do que é. Quer dizer que o tempo que a gente fica entre as duas vidas não importa. Não importa. Não importa. Se a pessoa, se você ficou um tempo, seja pequeno ou grande, mas ele foi útil, está tudo bem. Mas e se ele não foi nada útil? Né? O problema é o conteúdo, é o resultado, a qualificação da sua intermissividade. A sua intermissividade foi de alta qualidade ou não? Eu já escrevi sobre isso, tem até verbete falando disso. Essas personalidades, que é o Manuelzinho, como é que ele chama? É o Chico. Ronald, o Chico. É o eles Ronald. tiveram curso intermissivo, provavelmente. Não, nenhum teve curso intermissivo. Nenhum deles. Isso aí vem do passado. Então, veja, será que ele não eles todos têm algum problema sério que ainda não deixava a pessoa caminhar no processo. O caso do Manuelzinho, por exemplo, é uma coisa óbvia. O filho só que ele teve já mostrava alguma coisa. O caso do Chico, uma coisa óbvia, ele mesmo estava doido quando começou com o processo da mediunidade. E por aí vai. Esse aí, é uma coisa óbvia, tem uma coisa óbvia nesse Ronald, seu amigo. O que é? Então religião, ele não teve. O convento. Está na cara. Que aquilo pegou o cara. Por exemplo, aqui nós temos várias pessoas que passaram por convento, mas isso não estigmatizou. Ele não. Ele está marcado, o ferrão no boi, está lá na barriga dele. É o convento. Tem uma coisa interessante no meio da palestra dele, que ele entrava assim na questão, mas vamos ver, ele usou a palavra lógica do pensamento, lógica do conhecimento algumas vezes. E o holopensene dele era claro que eu tinha um holopensene religioso, né? Não tão evidente assim, né? Mas você via a hora que eu acho que alguém fez uma pergunta, acho que foi a Fátima, que perguntou por que ele quis entrar nisso, né? Nessa aventura assistencial mundo afora. Aí ele parou, ele deu uma parada assim, ele falou: eu vou ter que dar uma parada aqui para responder porque mexe muito com a minha decisão e eu queria ser padre. Ele falou, queria ser pastor. E aí, Mas, na verdade, ele estava fazendo aquilo que nós chamamos, eu chamo, de meia sola. Sabe o que é meia sola? É isso. Ele não pôde ser padre, não pôde ser um sacerdote, então ele fica o freelancer. Mas aí sabe o que ele pensou? É o secular. Foi assim, é o secular, correto, leigo. É o laico secular. A questão foi assim, ó, aí ele disse que ele se sentia muito imaturo e não se sentia preparado. Mas meia sola. Agora veja, eu não acho, se ele começasse a pensar com racionalidade,
Ele é superior a essa padraiada toda que está por aí. Ele é muito superior. Só de estar em 90 países fazendo alguma coisa, os padres não, tem que seguir o chefe, o superior, o bispo da área, não pode mudar de paróquia. Acabou que ele ele fez isso com liberdade. Acabou que ele não se tornou padre, não virou pastor. Agora veja, falta lógica nisso tudo. Ele fez Por isso que eu insisti com ele, e você foi testemunha, para ele escrever o livro, que a gente pode até ajudá-lo. O livro dará a emancipação intelectual que ele precisa. Ele ainda não chegou nisso. Você acha que ele pode estar preso por falta de intelectualidade? Por não ter desenvolvido? Ele mesmo falou, você não viu que ele tinha dificuldade para estar escrevendo? Isso mas depois ele falou que tinha escrito alguns artigos. Então eu falei assim, pega os artigos, coloca no laptop, lembra? Sim. E começa a escrever tudo. Quando você vê, leva o seu laptop com você. Qualquer coisa você escreve alguma coisa. E vai juntando aquilo, vai fazendo um acervo. Esse é um caminho. Agora, vocês veem, a conscienciologia, gente, é uma marretada na cabeça de qualquer um que aparecer. Infeliz ou infelizmente, né, Luiz? Não tem outro jeito. Pode trazer o maior intelectual. Vocês lembram que eu já falava lá no Rio, e depois, durante muito tempo, e eu cheguei a falar isso até no curso intermissivo. Eu falei assim, quem é que vocês querem? Faz a exumação da pessoa do passado, traz aqui que nós vamos estudar dentro do conscienciograma. E aí o cara lá atrás falou assim, e liquidar com ele. Falei assim, você que está fazendo a interpretação antecipada, mas talvez você tenha razão. Professor, é terrível, mas o que eu entendi no Ronald foi o seguinte, que ele fez a formação em teologia, só que quando ele tinha, na hora da decisão dele se definir e exercer a função de padre, ele não se sentia capaz no sentido dele não ter inserido aquele aspecto da teologia, ele optou por ser missionário. Agora, é uma pena, sabe por quê? Falando seriamente, ele seria, dentro do processo dos padres, um padrão. É verdade ou não é? Pelo tamanho dele. A meu ver, ele fez a melhor decisão. Eu acho que, como o trabalho que ele está fazendo, seria melhor, porque o que ele passa é o seguinte, que ele não se enquadrava, ele, na verdade, ele não se enquadra em moldes, ele vestir a camisa da teologia foi o que ele passou, que ele não... Nosso final sobre esse assunto, consciex para consciex, quer que eu fale? Sim. Ele não assumiu a realidade dele, porque deve ter alguma coisa oculta, muito séria dentro dele, de emoção, às vezes até de base sexual. Pode ser. Coisa que às vezes ele não falou para mim, eu não sei se falou para vocês, mas alguma coisa tem. É aquilo que eu falo, aquela peça, aquele quarto, aquela suíte escondida que só ele, aquele compartimento que só ele tem a chave. É lógico. Não, ele mascara. Isso aí, a maior prova é isso. Ele falou que na hora que falou com ele, falou, não, eu preciso de pensar. Que ele quer chegar perto, mas não quer falar. Então ele tangencia. Agora, a maioria é assim. O nosso amigo Baez, que esteve aqui, a gente notava que ele tinha uma conotação com o processo do PhDeus, da academia, da universidade. Ele tinha alguma coisa nesse sentido. E aquilo é uma exaltação de vamos dizer assim, um cacuete. Isso é que nós chamamos de cacuete intelectual. Eu já escrevi sobre isso. O cacuete intelectual. Todo mundo, às vezes, tem uma coisinha assim. Muita gente tem. Entende? Agora, todos esses que não se definiram, às vezes tem algum cacuete que ainda não pôde ser exposto. Há uma inibição, a vergonha, um processo assim difícil de alcançar aquilo. Isso tiraria a pessoa da zona de conforto que ela vive. Então ela tem que ficar firme. Hein? É a reciclagem. Agora veja, então, a conclusão de tudo isso. Para a pessoa sair da TACOM e alcançar a TARES, ela tem que fazer uma reciclagem
racional de discernimento, com a maior lógica teática. Você agora pegou tudo, né? Esse é o caminho, é o que nós temos falado. Agora, veja, o consenso é baseado nisso. Né? Você entende, né? Aí tem um outro aí atrás, você viu? Dourado. Ah, é Dourado, é assim, é. Valdo, aqui na 54, não sei, eu não gosto muito dele mesmo, mas 54, você não colocou nem o conscienciômetra, nem o parapsiquista. Por que não entraram nessa lista? Eu só coloquei alguns para saber, né? Só alguns. Porque o conscienciometria é básico, né? Para você chegar no ser conscienciólogo. Mas aí né? é para a pessoa ter uma noção, né? Mas a gente pode ampliar muito isso aí. Eu dei alguma coisa. Então tá. Agora, foi difícil lembrar, sempre foi. Cataratas e cachoeira. Ah, quer dizer que está querendo colocar. Quer dizer que hoje você já cata as ratas, né? E tem um cacho dentro da eira. Mas aí piora tudo. Eira quer dizer a plantação. Tem um cacho de uva da eira. Aí não dá, né? Então, cataratas e cachoeira. Sempre foi difícil lembrar, mas agora ela lembrou logo, né? Ela falou, escreveu. Admonitório, admitir o monitoramento do dormitório. O que vocês acham? Admitir o monitoramento do dormitório. Topas ou não topas? Vamos entrar nessa? Então, está feito. Agora, qual a relevância ou pertinência da projetabilidade lúcida para o conscienciólogo? Isto é, a prática da primeira é pré-requisito indescartável para o exercício do segundo? Não tem nada a ver com isso. Uma pessoa ela pode chegar aqui, ela tem projetabilidade lúcida, mas ela não pratica. O problema é dela. Ela, às vezes, está precisando trabalhar muito aqui. Então, com isso, ela não pode perder tempo saindo do corpo. Ela tem que aproveitar a vida que ela tem aqui. Então, isso varia ao infinito. Cada caso precisa ser estudado com calma. Surgiram as palavras obnubilado e ectopia para entrar na lista das palavras difíceis de se lembrar. Obnubilado e ectopia. Não, mas essas são tão óbvias. Essas palavras que já têm o processo, por exemplo, ectopia, ecto de fora, topia de localização, de posicionamento. Isso nós não podemos explicar porque ela já é não tem um nome para isso, como é que chama? Auto-explicitativa, mas tem outros nomes também nessa situação, entende? Autolimpante, autolimpante, ela já é autolimpante. Agora, obnubilado, é uma coisa, vamos estudar, né? De qualquer maneira, a gente agradece todas essas contribuições espontâneas. Vocês já viram que, às vezes, quando eu peço as coisas aqui, o povo responde imediatamente. A natureza humana é sensível nesse processo, assim, quando tem qualquer aspecto pitoresco, entendeu? Um problema diferente. Por isso que a didática, gente, ela tem que ter, de vez em quando, o pitoresco. Senão não funciona bem. De vez em quando tem que ter, não tem saída. Por isso que no meio das tecas, lá da holoteca, lá da Nara, tem muita coisa pitoresca, abstrusa, bizarra, não é isso? Abstrusoteca, bizarroteca, tem tudo lá. Senão está danado. Agora, veja, é preciso de ter os trocadilhos da vida, do jeito que eu trouxe um dia desse lá, o acróstico. Aqui eu vou trazer de vez em quando outras coisas para vocês, assim, nesse sentido. É bom para variar, para não ficar dentro daquela seriedade, vamos dizer, terrível, né? Austera. É bom mudar um pouco. Mas olha, quem é que está com o microfone agora? O microfone tem alguém? Aqui na sinonimologia, sim. O terceiro ali com sim polimorfa. Com sim polimorfa, sim. Isso aqui seria o quê? Uma pessoa que ela acumula, vamos dizer assim, um exemplo seria as várias faixas da não, escala evolutiva. Ela tem mais, como é que eu chamo que nós todos somos? Nós somos conscientes, o quê? Polivalente? Não. Poliédrica? Não. Como é que é? Como é? Olha lá.
poliédrica. Poliédrica é o polimorfo. Entendi. Mas só que ela é muito mais de formato, porque a coisa é mais ampla. E ela tem a mais aplicação. Ela tem mais versatilidade e polivalência, que é a média. A tendência é essa. Por isso que eu coloquei, é polimorfa. É muitos modos que ela se apresenta. O conscienciólogo, ele tem que ter alguma coisa de parapsiquismo. Se tem, já muda tudo, né? Ele é um amebão inteligente. Ele está no 35%, 40%? 40%, né? Já é uma fase bem avançadinha. Não, já está, né? E outra coisa, depende do nível dele, né? Da gente ver se ele é conscienciólogo mesmo. Vamos fazer um teste. Sim. Quanto que ele tirou na prova? Temos que examinar. A prova geral de conscienciologia é o Enem nosso. Tá certo? O Enem. Tá certo? O senhor extrapolou a tabela. Acabou, João? Já acabou? O senhor extrapolou a tabela. Nessa relação da página 54, o senhor colocou até evoluciólogo aqui. Por quê? Ué, por quê? Ele não é conscienciólogo, não? Sim, mas... O Serenão não é conscienciólogo? O senhor não colocou aqui. Que ele sei, mas eu coloquei mais, até né? lá, porque preciso chamar a atenção. Mas é só por isso? Não, mas é o percentual. Aqui, ó. Qual é o percentual de evolutividade ou de evolucionalidade de uma consciência? O evoluciólogo tem um pouco mais, por exemplo, do que o teleguiado. O teleguiado tem um pouco mais do que a semiconsciência. A semiconsciência tem um pouco mais do que o desperto, e por aí vai. Mas todos são evoluciólogos, ou não são? O problema é que ele lembrou, é a hora que começou os 40%, que é vocês. Aqui, ó, ninguém pode tirar o corpo fora. Isso aqui é o chato. A responsabilidade, a carapuça é generalizada aí. Muda a cor. A sua pode ser cor de rosa, pink. Agora, a do João, não. A dele é, no mínimo, azul forte. Azul pombal. Tá certo. Agora, a da Dulce, não. A Dulce é branca, branquíssima. Né? Professor Valdo. Que é a branca, o que é? É ausência ou reunião das coisas? Depende do que você vai interpretar. Pois é. Professor Valdo, aí no final da terceira página, que eu estou com o verbete online aqui, é diferente da numeração. Tem aí o senhor coloca consciencioterapia, no final da terceira página. Sim, o que tem? É que eu não entendi a palavra consciencioterapia com o restante da frase. A tarefa do conscienciólogo não é fácil devido às verdades relativas de ponta da Tales, embasando o trabalho conscienciológico. Escuta. O problema todo é consciencioterapia, isso aí é ou não é? Não tem que equilibrar a pessoa? As verdades relativas de ponta da Tales, embasando o trabalho conscienciológico. Quem é que faz mais isso? É o consciencioterapeuta. É porque eu não entendi, porque às vezes o senhor não coloca essa palavra como sendo uma síntese da frase, né? Não, eu coloco daquilo que tem interesse. Não é bem só síntese, tem de tudo. É o subtítulo. Se você quiser, muda. Ofereça uma mais lógica que a gente muda na hora. Esse negócio de subtítulo, então, é gratuito. Quem quiser pode entrar. Eu pensei aqui no desassédio, né? Você acho que você tinha colocado por causa do desassédio. Pois é, o desassédio. Que você faz com a Tales. É lógico. Valdo, quando eu li aqui consciencioterapia, eu pensei no impacto da TARES no processo intraconsciencial de cada um e a reação que a pessoa tem a TARES, que tem relação com a consciencioterapia. É isso aí. Quem é mais? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Pode falar. Na página 55, no meio da página, pensenologia. Podia explicar um pouquinho mais lá sobre não precisar... Pensenologia? O conscienciólogo, igual o filósofo, há de empregar premissas para suportar as próprias declarações, até chegar à conclusão, no desenvolvimento de teses e argumentações, a fim de não precisar de ficar com raiva, escravo da adrenalina, que é uma atitude anticosmoética, quando apresenta os argumentos dedutivos ou indutivos, que é a pensenologia, nos debates públicos. Então, o que você não entendeu aí?
não ficar com raiva, o escravo. Ficar com raiva, estou falando uma coisa bem óbvia, porque a pessoa fica. Em debate, a adrenalina é terrível, ela vem, toma conta da pessoa, começa a ferver dentro das artérias e das veias. Começa a ferver. Isso é adrenalina. Então precisa da pessoa, calm down, take it easy, go easier, vai devagar, vamos com calma, assenta a poeira. De modo que nós temos primeiro que dominar o sistema nervoso que não é dominável, fácil, que é o neurovegetativo. A adrenalina vem também por aí, né? Agora, a adrenalina é um caso sério. Entendeu? Não pode estar. Volto à mesma. Agora, outra coisa. Qualquer pessoa observa se a adrenalina mexeu no corpo da pessoa durante um debate. Se ela notar que tem alguma coisa tremendo dentro dela, porque às vezes ela não está tremendo aqui, mas dentro dela ela está. Você está entendendo? A pessoa sente isso. Só não sente quem nunca percebeu, quem não leva isso a sério, quem nunca fez uma autoanálise. Porque o sistema nervoso aparece, a pessoa vê que tem alguma coisa. E outra coisa, se aquilo insiste, ou se aquilo demora mais, os reflexos dela começam a alterar. Aí as coisas vão cair, ela vai bater o dedão na quina, vai acontecer uma opção de coisa com ela. Isso aí faz parte da alteração. A pessoa está ligeiramente estrambelhada no sistema nervoso. O que parece, entendo, parece que no debate, quando tem esse vício, essa adrenalina, essa raiva, a questão da argumentação, da lógica diminui muito. Porque, olha, é igualzinho no jogo de futebol, quando aquele jogador ataca o outro, que o cara atravessou a perna na frente dele. Aí ele vai lá e dá um soco na cara e faz aquele monte de coisa, dá um soco no peito, como já aconteceu aí um monte de casos. Isso tudo é adrenalina na hora. Então, isso tudo é preciso de ver. As premissas, eu estou falando aí em premissas, quer dizer, arranjar um modo de argumentação com calma. Agora, do ponto de vista geral, a plateia, aí geral, vulgar, eles falam para contar até 10. Agora, em certos lugares, é só para contar até 100, antes de falar. Mas isso demora muito, né? Tem que ir com calma. O ideal é dominar um pouquinho o sistema nervoso. Às vezes ajuda. Agora, ó, imobilidade física, veja, é o laboratório, isso aí é próprio para esses casos. Agora, ó, você que é lá da TENEPS, faz assim com a mão, deixa eu ver uma coisa. Observa aí, né? O homem é firme, né? Joia, 100%, está vendo? E ele é da TENEPS. Ele defende muitos processos da TENEPS lá em Curitiba. Está reunindo o povo lá para ver se aciona, se dinamiza os processos da TENEPS lá. Agora estava falando com ele para fazer lá um círculo com horário certo de debate. Vamos ver se isso ajusta um pouco a turma lá dos curitibocas. A mesma questão, porque se fala com o conscienciólogo igual filósofo. Quando você já teve aquele verbete lá de filosofia que se diz que o debate deles é sempre acirrado. Parece que continua. Mas cada um faz o que pode. Agora, nós temos que tirar aquilo que o filósofo usa positivo e fazer o plágio da positividade dele, do jeito que a gente faz com a ciência convencional, faz com tudo quanto é linha de conhecimento. Aí, no caso, é lógico que tem filósofo de tudo quanto é jeito, mas aqui está... Não, o problema é a premissa. O positivo. O problema é a premissa. Entendeu? Vamos ver como é que fica. Se a pessoa tem dificuldade, ela pega a primeira premissa, a segunda e o silogismo. Vamos ver como é que fica. Mas, quer dizer, também a mensagem aqui, o ideal, num debate, é nunca ficar com adrenalina, né? Mas... E nunca ir contra o argumento, ou ir a favor do argumento ad hominem. Quer dizer, ir contra a pessoa que está debatendo. Tem que ir contra a ideia que ela defende. Se é o caso, se for o caso de precisar, né, de ir, né? O problema é esse. Porque tem gente que é o seguinte,
Alguém está debatendo? Sou contra. Isso é terrível, não dá. É o homem que não tem o sal de fruta eno, ele nunca bebeu o sal de fruta eno. Ele é um homem do contra. Por pouco que seja de adrenalina, o melhor é o que é morder a língua, senão... Morder a língua, dar um beliscão na barriga, tá entendendo? Puxar a própria orelha, às vezes ajuda. Nada de puxar o cabelo. Puxar o cabelo já piora a situação. Professor Valdo. Não, se a pessoa vai chupar bala num caso desse, eu não recomendo, sabe por quê? Ela vai ao dentista. Não, ela quebra dente. Ela acaba quebrando os dentes. Chupar bala é um perigo, que ela vai querer comer a bala, pronto. Quebra um dente, vai dar prejuízo, tem que ir ao dentista. Eu sei porque eu já tive experiência disso. Uma boa parte do povo que a gente via que quebrou dente foi, às vezes, durante um debate. E outra coisa, às vezes não é na hora que a pessoa está falando, é na hora que está se preparando para falar e o outro não deixa. Então, pronto, quebrou tudo. Professor, no ar. Olha só quem apareceu, vocês viram que a Tânia, a nave capitânia chegou. Então a nossa frota hoje está mais organizada. Na página 56, aqui no último item, mapas. Mapas. Há mapas com muitas ou poucas indicações para o pesquisador. Segundo a pensenologia, cada vida humana é mapa, no qual vamos traçando linhas e pontilhando caminhos com os autopensênios ou assinaturas pensênicas pessoais. Professor, como é que a gente traça essa linha e como é que a gente pontua? Qual é essa diferença? O problema todo é o seguinte, a pontuação é na hora que você tem que fazer as paradas dos patamares. E as linhas é aquilo que você tem entre, por exemplo, o curto prazo e o médio prazo. O que é que você tem? Você tem que estabelecer uma linha. Aí entra a cronologia da história. Agora, por exemplo, a geopolítica do assunto também pode ser colocada nesse mapa. Ele pode ficar assim, bem literal. Mapa mesmo. É mapa mesmo, né? Mapa quer dizer, mesmo para valer. Pegou literal. A categoria e tá pontilhando, está mudando de patamar. Não, a pessoa pode colocar na parede com bandeirinha e tudo. Sim, com bandeirinha. Tá ok, tudo pode ser. Agora, o nome desse mapa, você sabe qual é, né? É um quadro sinótico. Mas é um quadro sinótico do fluxograma. Não, é o fluxograma. Não é só da proexologia, mas é o fluxograma do proexograma. Porque esse aí vai dar tudo como é que é. Uma outra coisa, esses locais têm que estar numerados, eles estão numerados de acordo com a cronologia, por exemplo, a importância e tal. Vale a pena. Vale a pena. Eu estimulei muita gente a fazer mapas desse tipo. Muita gente fez no Rio de Janeiro. Durante a temporada eu trabalhei com isso. Quando nós tínhamos lá aqueles cursos que eu dava todo ano, de curso avançado de conscienciologia. Muito obrigada. Professor, aqui. Na página também 56, discernimento. Discernimento. Por isso, é fácil encontrar com frequência consciência de plástico impecável, soma, com evidente vontade, corpo energético, expressiva boa intenção, psicossoma, e indiscutível genialidade, mental soma, mas internada nos hospitais psiquiátricos, no estado da vigília física. E consciências perturbadas, nas dimensões extrafísicas mais patológicas, porque aí falta o autodiscernimento capaz de conjugar harmonicamente os atributos conscienciais e impor priorizações às opções evolutivas. Esse primeiro exemplo que o senhor está falando, da consciex com soma, vontade, psicossoma, né, bom, e também genialidade, nesse caso que o senhor está falando, do caso do serenão? Não, existe uma porção de gente internada assim. Por exemplo, o Remen, o processo lá dos camaradas
Você está entendendo? Sim, e na evolução... Os gênios alterosos. Então, tá certo, é isso. Então, na evolução, é esse tipo de consciência, o que deixou de priorizar para chegar numa condição dessa? Porque se Quase sempre a prioridade da fraternidade que foi julgada fora. A pessoa, então, deixou que o egão tomasse conta dela. É aí que dá a perturbação, a doença, a mazela, o transtorno, o desequilíbrio. Porque ela conquistou uma série de coisas aqui, né? Ela conquistou um som, ela vem com... Pois é, ela tem, mas agora o percentual disso é pequeno e a prioridade é mínima. Então não adianta você ter muito dinheiro se você não sabe usar. Você joga fora, você está queimando o dinheiro. Muitos aí são assim. É um tal de queimar o dinheiro. Joga fora o dinheiro mesmo. Incendiar a cédula. Entende? Durante acender o charuto com nota de $100. Entendeu? Mas o dinheiro não veio de graça, né, nesses casos. A pessoa às vezes vem porque foi uma herança que a pessoa teve. Eu já vi a riqueza feita por herança endoidecer um monte de gente, homens e mulheres. E outra coisa, onde eu vi mais isso foi nos Estados Unidos, porque lá é que tem mais dinheiro, o povo é doido por dinheiro, só pensa em dinheiro, porque tem muita influência judaica, né? Então lá é que eu vi mais gente assim. Entende? Uma herança endoidou a pessoa. É igualzinho, por exemplo, uma pessoa que tira a sorte grande na loteria, na Mega Sena. Uma boa parte deles todos endoidaram, muitos até morreram mais cedo por causa disso. Tudo na vida tem que ter uma preparação, tem que ter um substrato para embasar aquilo. Se não tem, é igual o jogador de futebol, que de uma hora para outra ele fica célebre, de um jeito, então começa a fazer besteira, tudo quanto é jeito. Quantos jogadores de futebol no Brasil não fizeram besteira, ainda estão fazendo até hoje? Num caso assim, He-Man, como o senhor falou, a pessoa ela pode estar recebendo tudo aquilo também para ver se consegue acertar, né? O passo, melhorar o passo. Não, ela já tem gabarito, ela tem mérito para receber aquilo, mas ela não sabe usar. Então ela desperdiça tudo, esbanja tudo, joga fora, é perdulária. Nós chamamos isso de perdularismo. Agora, fica na meia sola. Isso muda. Por exemplo, essas pessoas que eu estava falando, todas elas já têm gabarito para ficar até melhor do que a gente aqui com a Conscienciologia. Por que elas não vieram aí? Tudo na meia sola. Você sabe o que é meia sola? Tudo é tapiação por si mesma. Podia estar fazendo uma coisa, o genuíno, o titular, e fica no mais ou menos. E se acomoda. Não está preparado ainda para se enfrentar? Não, até um certo ponto ela não quer, né? Às vezes ela está até que já tem gabarito para isso, mas não quer. Não quer, é prioridade. É difícil, entende? Para si mesmo. Minha palavra problema é anticonstitucionalissimamente, para lembrar, associar a mente contra a Constituição. Sim, mas essa é tão óbvia, né? Isso aí ele está fazendo a tradução do processo, e essa é clássica, todo mundo sabe. Se fala assim, qual a maior palavra da língua portuguesa? Todo mundo sabe. Essa não cola. Podemos considerar conscienciólogo aquele que assim se autodenomina, porém, na realidade, não pratica teática? Não. O problema todo é dele, né? Ele pode se considerar, você não. Cada um faz o que pode. Por exemplo, que eu já tive na minha vida, vou confessar para você, na minha vida já apareceram até agora mais ou menos 9 serenões. Eles se diziam serenões. Eu não achava que não era nem conscienciólogo, entendeu? Você sabe disso, né? Mesmo lá no Instituto aparecia de vez em quando as pessoas. E outra coisa, havia aqueles que vinham com uma equipe, entourage. Vinha uma equipe que todo mundo da equipe achava que ele era um serenão. A nossa amiga, não está aí, a Marina, senão ia lembrar o caso daquela moça, eu não sei se aqui estava lá, mas eu acho que não tem ninguém. A moça lá do Nordeste que veio, que falou o negócio da CP2 para mim, os caras que estavam com ela achavam que ela era uma serenona. A tal que eu falei, não, você vem aqui então, segunda-feira, para nós chegarmos às conclusões e vamos ver. E a vovozinha, você que está assediada, não lembra daquela história?
Foi, tinha 6 pessoas seguindo a dona. Agora, ela estava danada da vida e inventou aquelas coisas todas, porque nós demos conta no livro dela, que o livro era tudo furado. Entendeu? Cada besteira imensa. Agora, a menina mandava em todo mundo, veio do Nordeste como a rainha, sabe, da área, rainha do cosmos. Agora, veja, tinha gente lá que achava que ela era uma serenona. Não, mas veja, a maioria desses que tinha serenona e que tinha gente junto que achava que era serenão, era dos maiores assediadores que eu já vi na vida, do ponto de vista intelectual. Ela conheceu o conscienciograma? Ela chegou a ver o conscienciograma na época? Não, você não sabe o caso da moça. Aí a Marina, que sabe que é do povo que está aqui, lá havia mais ou menos uma meia dúzia da turma da diretoria que estava lá. Eles viram, hein? Vinha com um rapaz, etc., que era o nosso lá, que dirigia o coordenador. Agora, o que se passa? Ela veio dizendo que eu não podia, que tinha que anular o SCP-2, que ia acontecer isso, acontecer aquilo. Era a Pandora, você está entendendo? A caixa de Pandora. E vamos dizer, falando só besteira, língua de sapo, você está entendendo como é que é? Agora, eu coloquei ela no lugar, levantei e falei umas verdades para ela, tudo que o enumerador falou, não, é bom falar por causa do assediador que está aí. E aí eles afastaram um pouco para ver se ajudava a menina e tal. É mocinha. Agora veio, e tinha um dos caras lá, daqueles 6, que achava que ela era uma serenona. Agora veja, é assim que cria aqueles camaradas que levam 900 para o suicídio. A gurulatria da loucura, igual aquele lá da Guiana, está entendendo? Ovaldo, não foi essa perigo. turma que pediu para tirar o nome deles todos da sua TENEPS? Que você falou, coloque teus assediadores contra meus amparadores, uma jogada dessa? Não, não foi isso. Ela virou para mim e falou assim, você não tem, virou para mim, você não tem amparadores, você só tem assediadores. E outra coisa, não faça SCP-2 que vai dar tudo na cabeça, vai ter um desastre enorme. Aí eu virei para ela e falei assim, olha aqui, eu convido você para ir ao SCP-2 para a gente ver se a gente melhora um pouco o seu assédio e a sua loucura. E convido todos os seus companheiros para fazer a mesma coisa. Se vocês não quiserem, vem aqui segunda-feira, nós marcamos a hora que você queira, que eu quero ver se você tem brilho, equilíbrio, honradez de aparecer aqui segunda-feira para me enfrentar. Foi isso que você... Assim tudo na cara, todo mundo viu lá, porque eu não podia brincar, ali tinha um assediador falando através da moça. Que você fez essa proposta. Agora, e o povo tudo lá, eu viro para ela e falei assim, vocês não estão vendo que é um assediador que fala através dela? Essa moça, de vez em quando, não muda o sotaque, não o modo dela falar, não. Vocês estão pensando que isso é o quê? Que é um benfeitor que está falando? Diretamente da baratosfera. Agora, veja, são casos desses que eu vi. Eu já vi uns 9 casos que a pessoa falou que é serenão. Alguns foi só na base da carta, dizendo o que era, que a pessoa não quis me enfrentar, para vir diretamente para a gente ver. Porque se o cara falasse que é serenão, eu ia virar para todo mundo que estivesse perto. Gente, ele acha que é serenão, vamos ajudar o homem ou não vamos? Ou a mulher, que deu conscienciograma, vamos trazer aqui e fazer uma análise. A gente vê na hora se o cara é serenão ou não. É só perguntar os números que terminam em 8, 9 e 10, quer dizer em 0. 8, 9 e 0. Vamos ver se é serenão. Se a vida dele for aquilo, se é um serenão, acabou. Coisa mais fácil. Agora, tem casos que não é assim, né? A pessoa fala que é serenona, mas em um petit comitê, com calma e tal. E tem o outro que chama, não, ela lá que é serenona, não sou eu. Ovaldo, eles não fizeram por escrito o nome das pessoas que eram para retirar da TENEPS, não foi esse mesmo caso? Botaram uma lista de nomes assim, de vez em quando tem. Tipo assim, para retirada da TENEPS, fulano. Foi. Não, mas o problema dela era terrível por causa do livro. A situação toda tinha um processo de livro que eu dei conta naquilo que estava sendo feito, que a coisa era horrorosa. Agora veja, o que deu com essa moça? Não deu nada, do jeito que a gente estava esperando. Falei assim, eu espero que você melhore sua vida, eu quero te ajudar. Falei tudo antes, e depois descasquei tudo na frente. Eu falei assim, sei lá, com a assediadora aí em frente, assediadora a gente não pode falar e bater palma.
tem que falar e bater na mesa, e dizer a verdade na frente, porque senão, como é que fica? Nessa mesma época, tinha uma senhora, uma moradora ali da Glória, que ela comprou Projeções da Consciência, contente, foi para casa. Deu 3, 4 horas, ela voltou, pedindo, por favor, devolver o dinheiro dela, estava arrependida, começou a se sentir mal, aquele livro não era bom para ela. Aí fui lá e devolvi o dinheiro. Cada assédio, a hora que começa a mexer, conforme o livro levanta poeira, depressa demais. O assediador vem e aperta a pessoa. Aquilo que eu chamo a pessoa pusilânime. Essa aqui é a pusilanimidade que nós falamos. Eu devolvi o dinheiro, expliquei isso, né? Um monte desses tem por causa disso. Do efeito do livro, tudo expliquei, esclareci, mas já com dinheiro na mão, devolvendo. Tem de tudo, né? Agora, livro, todo livro tem disso. Todo livro. Independente do que é, natureza, tudo isso. Você não agrada nunca a todo mundo. Ninguém consegue. Nenhum autor. Tem. Em futuro próximo, a conscienciologia poderá vir a ser incluída como disciplina escolar no currículo do ensino médio ou constituir uma cadeira universitária, como a psicologia, por exemplo, e isso não a tornaria mais uma rotina intelectual como tantas outras? Entre vantagens e desvantagens, como o senhor analisa isso? Olha, a maior análise que eu posso dar é o seguinte: faz alguns anos, a turma aqui do CAEC viu que chegaram aqui porque queria que a gente transformasse isso aqui numa universidade mais avançada do que as outras. E o governo ia ajudar, o ministério, tudo, etc. E eu dei um contra solene dentro do processo. Por quê? Quando a gente institucionaliza alguma coisa desse processo que tem parapsiquismo, tudo dá para trás e nós ficamos privados de fazer pesquisa e falar a verdade na cara de todo mundo. Aqui eu falo, a gente tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Se institucionalizar, não é possível. Então, eu dei o contra, agradeci muito a honra do processo, que eles queriam, e até o Ministério ia ajudar nisso. O Loche, uma porção de gente, viu? Vocês lembram do povo aí. Tinha uma pessoa que é um grande amigo meu, que era reitor, que veio com 6 professores. E eu dei o contra. Falei assim, você quer que a gente regride? É isso que você quer? Eu vou agora mexer com PhDs aqui? Esses monstros sagrados? As vacas sagradas do processo da academia? Isso é besteira. Nós temos que ter liberdade. Por que é que eu estou no Brasil? Por causa disso. Senão eu teria ficado nos Estados Unidos. Dá muito melhor. Agora, então, a gente tem que examinar bem isso. Eu não sei amanhã o que vai acontecer. Depende de vocês, quer dizer, as novas gerações, o que vão fazer com isso. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha parte. E vou seguir com a minha parte. Na próxima vida, eu vou usar meus livros, que eu sei onde é que eles estão guardados. Quer dizer, tem uma cápsula do tempo para mim, que eu estou fazendo. Então, eu chego lá. O paradigma holístico e holográfico, muito influenciado por metafísica orientais, refluiu e não renovou muito os ambientes científicos convencionais. Como o senhor vê as chances da conscienciologia? Olha, eu vi isso tudo. Agora, as nossas chances, nós estamos começando mais em cima, mais na frente. Por exemplo, a Universidade Holística lá, quando nós fomos lá, eles nos descartaram, mas pediram para eu dar aula. Mas nos descartaram porque acharam que o negócio estava muito avançado para o nível que eles estavam. Porque estavam fazendo média com orientalismo, com isso, com aquilo. E eu falei assim, aqui eu não vou voltar mais não vou perder tempo mais com isso. E outra coisa, eu fui um dos que incentivou e ajudei a fundar aquilo. A universidade lá, reuniões foram feitas antes, eu mesmo participei disso, dei minha opinião, tudo para fazer. Depois o Pierre Weiss segurou o negócio lá, levou a coisa para frente. Mas agora havia muito interesse rastaquera dentro do processo, como as coisas de Brasília, né? A maioria tem, né? O problema de cifrão, 1 milhão de coisas e tal. Então, isso não vai. O problema, gente, é ter liberdade de manifestação, falar a verdade na hora que nós precisamos, uma verdade relativa de ponta. Não é a verdade absoluta, é uma verdade relativa de ponta, mas que exija debate, questionamento, pesquisa, investigação, experimentação. Esse é o caminho. Não tem outro. Aqui. Se a pessoa se auto-intitula em algum daqueles níveis lá, já está furado, né? A tendência é... Não, eu acho que ela pode se intitular. Desde que ela mostre verbação, está tudo certo.
Porque assim, eu já vi aqui na CCCI mesmo, pelo menos 2 pessoas que se acham despertas, mas você vê que a pessoa tem dificuldade, entendeu? O então, problema de achar é uma coisa, agora o problema dela realizar é outra. Vamos ver o que ela está realizando. O processo todo é esse, vamos ver. Mas a tendência é eu, por exemplo, pessoa manter o anonimato. Já sempre julguei a mim mesmo como uma consciência vulgar. Mas eu faço uma força danada para caminhar lá naqueles negócios lá. Por exemplo, o processo de isca inconsciente, eu acho que eu não sou mais. Está entendendo? O povo que vive comigo já falou que eu não sou bem assim. De modo que tem alguma coisa, né? Quer dizer, eu sou uma isca, mas sou consciente. Então, eu já passei aquele processo da isca inconsciente. Está entendendo? Então, é uma situação. Todo mundo que tem surto e que sofre com surto ainda é isca inconsciente. Agora, do jeito que é que tem o processo do extrapolacionismo para frente, a gente pode falar que tem o regressivo que vai para trás, é lógico, é o óbvio. Outra coisa, no congresso de Grupo Camologia, o Roberto Almeida ele apresentou uma diferença lá entre conscienciólogo e conscienciologista. Eu não sei, você nunca fez essa distinção. Não, isso aí é né? semântica, isso é bobajada. É semântica, é aquilo que eu gosto de usar, uma opção de nome, tudo mais ou menos. Isso aí é nuance da personalidade. Ele colocou assim como conscienciólogo, que está na escala evolutiva, e nós aqui, estudantes, pesquisador da conscienciologia... Esse é processo semântico, é um problema didático, ele arranjou um jeito. Mas isso é bobagem, esse monte de nome. Soma, somática, somatologia, entende? Somaticidade... Tudo é semântica. Você usa isso como você queira, é aquilo que eu estou falando. A partir de que momento podemos dizer que uma pessoa é consciencióloga? Como é que é? A partir de que fatos podemos dizer que uma pessoa é consciencióloga? Consciencióloga. A hora que você apresentou uma obra de conscienciologia ponderável, que nós podemos discutir o negócio o dia inteiro, que ainda vai dar mais pano para manga. E de uma maneira positiva. Agora, essa obra, de preferência, escrita, que é o melhor. Eu acho que com isso é um tira-tema, né? Nós falar uma coisa dessa. Cada um faz o que pode. Essa questão que você encontra gente falando que é serenão, segundo o meu entendimento, é uma patologia brava. A pessoa que não é nada e se acha o máximo. É uma patologia. Mas isso é megalomania. Loucura total. É a megalomania, no caso aí, a potestade celeste. Então, esse é pior do que o J. Cristo, né? Porque o J. Cristo ainda não era serenão, agora o cara vem e fala que é serenão, ganhou do J. Cristo. Você lembra aqui na época da cooperativa, um que andou pichando aí, depois falou que era... Não, mas aquele é bem doentinho. O cara que está doente no nível daquele, todo mundo viu, ninguém vai debater uma coisa dessa. Está vendo que o cara pirou, ele está em surto, isso aí é outra coisa, né? Agora, esse que eu estou falando, não. O normal dele é aquele surto mesmo. Aquilo é o normal da pessoa. Você falou, então, ele leva aí não tem saída. Muita gente até a pensar. Também essa gente que pensa que ele é serenão, também será que não está patológica? Não, o pior são esses que são empalmados, iludidos, impressionáveis pelo outro. Entendeu? Isso é que é o pior. Mas tem os manipuladores também, né? Pois é, o manipulador é isso. Se a megalomania, se ela tem cura, Valdo. Tem cura, porque tem nuances, né? Tem pessoas que interpretam uma projeção, por exemplo, como um encontro com o serenão, e aí por aí vai. Como é que a gente pode ajudar para que as pessoas coloquem mais o pé no chão? A primeira coisa é ver a lógica daquilo que a pessoa faz e ver o resultado, se aquilo é positivo em favor dos outros. Se há esclarecimento, é uma coisa para ponderar e ver. Agora, tem uma coisa em serenão que é a primeira questão que vocês não podem esquecer, que eu ainda não expliquei aqui, mas eu já falei isso demais. Mesmo na teoria do serenão. Jamais um serenão vai chegar para você e falar que é serenão. Por causa do anonimato. Isso é a maior tolice. Então, de cara, todo mundo que chega e fala que é serenão, você dá uma cuspida na cara dele, que não é. Dá o sorvete na testa para ele, pode pôr na testa.
Entendeu? Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, escuta, o que você já leu sobre serenologia, a teoria do serenão? Você já leu alguma coisa? Isso é a primeira pergunta que eu faço. Eu não vou de cara contra a pessoa. Aí a pessoa vai falando, se enrola, eu falo assim, sabe por quê? Existe uma coisa muito séria. Serenão nenhum vem e fala que ele é serenão. Ele é anônimo. Agora, ele se revela pelas ações. Nunca a pessoa vai chegar e falar assim, olha, eu sou Serenão de Oliveira e Silva, estou aqui. Isso é bobagem, não existe isso. Isso é anti-serenologia. Hoje, se aparecer serenão, a gente já pode pedir a pessoa para ir para o serenário. Vai lá para você ver como é que funciona, etc. Olha o kit da serenologia. Mas vocês estão entendendo a lógica do processo? Se uma pessoa falou que é serenona, já mostrou que é vulgaríssima e às vezes veio da baratosfera. Se examinar diretamente. Agora, você sabe, o carnaval aceita tudo, né? Pode melhorar a imagem, etc. Tal, a cara, é mascarado. Tudo tem a máscara, né? E hoje a máscara está na moda devido à gripe suína. Então, tem de tudo. Mas olha, quem é que está aí? É você? Aqui na página 53, na trinomiologia, tem assim, o trinômio homografia, homofonia. Eu queria entender a condição dessa homografia e da homofonia no trinômio, se tem que ser em todas as palavras. Aonde está isso aí? Na trinomiologia. Binomiologia, o binômio força presencial, consciência trinomiologia. Em trinômio. Isso. O trinômio, homografia, homofonia. Isso. Hein? Polinômio. Trinômio, trinômio, homografia, homofonia, é isso? Isso. Consciência, coerência, continuismo. O que você quer saber? Eu queria entender a homografia, se ela tem que ser em todas as palavras do trinômio, ou não, pode escuta, ser só duas. A homografia aqui é o seguinte, co, é uma série de cocôs que tem aí. Aqui, ó, consciência, coerência, continuismo. Isso está escrito assim. Sim. E a homofonia, você também fala, ó, com. Isso aqui é, eu estou chamando a atenção para fixar. Porque é aquele negócio que eu estava falando da fixação, para melhorar a memória do com. povo. O segundo termo não tem com. O quê? O segundo termo não tem com. Não, ele tem co. CO, ó, CO, todos três têm. É o co. Então eu considero a homofonia só o co, o som. Pois é, mas não interessa. Escuta só o que eu estou falando. A homografia e homofonia é co, CO. Tá. É uma sílaba, acabou. Sim, eu só quero entender em questão de forma, né? Para que eu possa. Eu quero entender a questão de forma. Pois é, a forma, CO, isso. É uma sílaba. Tá bom. Você entendeu? Entendi. Outra coisa. Tem uma série dessas palavras assim que eu já coloquei aí. Trinômio, binômio, tudo que eu coloco. Homografia, às vezes eu ponho trio, entende? Dupla, duplismo. Depende do que é. Que é para clarear a cabeça. Agora, veja, consciência, coerência e continuismo. Isso é muito mais fácil a pessoa guardar, ela reter. Eu chamando atenção para isso, melhora o processo da retenção. Eu estou trabalhando com a memória nossa, entendeu? Entendi. A intenção é essa. Uhum. Obrigada. O que mais tem? Quem é que está aí com o micrófono? Todo mundo já é conscienciólogo aqui, é o que eu falei, ninguém está precisando de estudar mais. Né? E eu acho que eu precisava trazer agora o serenão mesmo, não é isso? Porque... Valdo. Não, eu sei. Mas é que Valdo, eu estou vendo aí vocês, né, por causa do horário. Valdo, sim. Na página 56, então. Sim. Premissa. Aprofunda para a gente um pouquinho. Essa. Premissa. Há de se partir da premissa de ser o corpo de princípios e teorias da consciência, ou do grupo de consciência, o grupo karma, sempre maior em comparação com o acervo das realizações práticas. O defasamento ou gap, a distância, a brecha ou vácuo, entre a primeira condição e a segunda evidência, de modo indefensável, a condição nua e crua da extensão do subnível na rentabilidade existencial da proex pessoal. Então, veja,
Eu estou tentando ver se exponho as coisas, coloco tudo, porque o assunto aí é complexo. A pessoa tem que pensar bem. Agora, o que a gente vê é o seguinte: o corpo de princípio e teorias da consciência e o grupo de consciência. Aí é que é o processo. O nível varia demais de uma pessoa para outra. Entende? Então, o processo, essa oscilação, esse desnível, a instabilidade do processo da abordagem, tudo a gente tem que levar nisso. Agora, é a mesma premissa que eu estava falando lá atrás. A pessoa começar a pensar nisso. Agora, o defasamento é o negócio do gap. Esse é brabo. Então, por exemplo, quando a gente amplia um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais o conteúdo dessas verpons da conscienciologia, o desnível aumenta demais, em qualquer das nossas plateias, entende? Do auditório. Então é necessário falar nisso. Agora, veja, quando esse desnível se altera todo, a consciencialidade dos conscienciólogos presentes fica uma oscilação violenta. Agora, a média, nós temos que dar um jeito de chegar dos 51% na média. Melhorar um pouco a situação. Esse é o motivo que eu falo, por exemplo, atualmente, a gente já pode falar muito mais. Era dureza aqueles negócios. Eu falei para vocês aqui, que teve certos assuntos, quando eu comecei, que eu queria dar uma série de cursos, eu parei no primeiro. Eu vi, ainda não está na hora, não tem jeito. Professor, voltando ainda à questão da trinomiologia, página 53, eu concordo com a Neida que há uma homografia, mas não há uma homofonia. Porque quando o senhor fala com... Ah, sim. Ela não é 100%, mas é uma homofonia. A vovozinha também para vocês duas. A gente não fala com e com. Herência, gente, é mínima a diferença. Olha só, a gente fala assim, consciência... E outra coisa, a homografia, ela é perfeita. Continuismo. Olha só, fonia é o som, né? Consciência, coerência e continuismo. Consciência e continuismo... A emissão, aqui, ó, isso chama voz, você sabe, né? Toda palavra chama voz, né? A emissão básica da voz é uma só, aí, ó, a hora que você entra. Mas fonema, né? Agora, ela não é 100%. Aqui, ó, 100% seria cons, por exemplo. O co. Eu não quero pôr cocô nisso. Eu tiraria a homofonia e deixaria só a homografia, porque na pronúncia... Não, a gente pode deixar para os puristas aí, vocês duas, a gente atende. Mas agora, veja, vamos trazer outras que eu tenho aí escritas, é bom vocês procurarem. Procura depois, pelo Find, o que é que tem de homofonia. Vamos ver se vocês estão de acordo com as outras. Às vezes tem outras para vocês estudarem. Eu acho que o processo é da emissão de voz. É o fonema, né? Não é bem a sílaba, é o fonema. É o fonema, mas é a emissão. Tem relação é a emissão com o da som. primeira voz, que eu estou chamando a atenção por causa do processo, que é a primeira sílaba. A coerência, até porque tem uma nasalidade, ele não é um co natural, ele tem sua nasalidade. É sutil, é uma nuance, mas ela tem. Não, já não são. Agora não, ela é entendeu? purista, ela é purista, veio diretamente de Portugal. Né? Em parte já tem razão. A gente pode tirar. Né, professor? Sou professora pode tirar, que tem tantas portuguesa. aí. Agora, ó, observa depois pelo Find se tem outras. Que tem outras homofonias. Agora, a homografia sempre dá certo, porque são letras, essa aí ninguém vai discutir, porque você pode juntar só uma, ou duas, ou três, ou quatro, não precisa falar nem a sílaba inteira. Aí ninguém reclama. Professor Agora, Valdo, sim. aqui em cima. Na página 55, professor, sim. Lá embaixo, especialização. Especialização. O conscienciólogo ou consciencióloga é especialista no generalismo, no universalismo, no cosmograma e no conscienciograma. Isso. O especialista no generalismo, o professor poderia definir melhor isso? É universalismo. É a mesma coisa aí. Ó. Logo em seguida eu estou falando universalismo. O generalismo é o atacadismo consciencial, como eu chamo. É a cosmovisiologia, cosmovisão. É a tudologia. A conscienciologia é isso.
E quando a pessoa se especializa, o professor comentou do Magíster, uma ocasião, que ele era um grande generalista e também um professor, né? Até o Magíster veio disso. Tem uma relação direta desse generalismo com a condição dele de professor? Tem, do jeito que o enumerador é especialista em numerologia. Cada um tem o seu jeito. E esse generalismo, a gente poderia considerar, no caso do conscienciólogo aqui, algo mais relacionado ao estudo do que ele faz? Não, ou... é um processo mais de comunicação, né, que a gente está falando aí no caso. Porque tem pessoas que têm um generalismo teático, até de várias vidas, acumulou muita coisa. E outras que estão estudando um monte de coisa. Sei, mas o generalismo também, o universo, o âmbito, a abrangência, varia de pessoa para pessoa. Pode ser um generalismozinho pequenininho, pode ser um grandão. Depende do âmbito, a mentalidade, o universo, aquele micro-universo consciencial, que tamanho que é. Mas a tendência da pessoa é sair daquele âmbito menor, aquele parâmetro acanhado, e ampliar aquilo. Então, aqui, se ele vai ser o especialista no generalismo, já é porque ele aprofundou, não é o mais acanhado daí, né? Pois é. É porque ele já tem uma versatilidade dentro do generalismo imensa. Isso aqui é o bom. Agora, gente, então, nós vamos tirar aí, vocês tiram aí lá aquele processo da homofonia. Deixa só a homografia, tá certo? Vamos seguir vocês. Afinal de contas, é a plateia que manda. Hein? Mostra, mas é que eu já estou mostrando isso em outras coisas muito mais sérias. Vamos atender. Se a turma está pedindo, vamos atender. Só lendo aqui. Eu gosto desse purismo da turma, eu não sou contra, não. Vamos atender. Vamos ver. Gente, tem um monte de expressões. Olha aqui, eu já estou com 5.000, chegando a 5.200 páginas já definitivas no computador. 5.000. Quando interar 5.400, eu vou imprimir os 6 volumes de 900 páginas, e nós vamos deixar aí para a turma fazer consulta, no papel direto, que é melhor para certas coisas. É o tira-tema. Isso deve dar, mais ou menos, lá para até agosto, já deve dar os 5.400. Nós já estamos em 5.200 já, chegando. Agora aqui. No senso comum da CCCI, nós, voluntários, costumamos nos autodenominar conscienciólogos. O termo correto não seria conscienciologista? Não. Tanto faz como tanto fez. Está vendo como é que o povo faz força com o negócio disso? Isso tudo é semântica. Eu não dou valor para isso, tá? Eu quero dizer que o meu estilo, a minha estilística, ou estilologia, eu gosto de usar as palavras variadas, dependendo da situação. E não gosto de especificar essas coisas desse modo que o povo gosta. Para mim, veja bem, conscienciólogo, conscienciologista, na minha terra é a mesma coisa. Mano. Em tese, como é que você vai diferenciar um do outro? Vocês vêem alguma saída para isso? Vocês são puristas, você vê alguma diferença disso, ô Rosa? Você vê? Não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Então, o problema todo é o seguinte, é aquilo que eu falo, somatologia, somática, somaticidade, etc. Tudo é cognato. Vocês estão vendo por que é que eu coloco a cognatologia nos verbetes? É por causa disso. E mesmo assim cria problema toda hora. É difícil. Porque aí entra a parte histórica, com a opção de coisa. Uma das coisas mais difíceis tem a cognatologia. Poderia esclarecer melhor o item soma da página 56? Nenhuma pessoa é o soma ou o corpo humano. A consciência tão somente aciona o soma de modo indireto, a todo momento, na vida intrafísica, dentro da condição de restringimento temporário da consciência. Primeira coisa, você não é o seu corpo humano. O seu corpo humano vai se desfazer, você vai continuar. Isso é a maior prova que você não é a consciência. A consciência não é o corpo, você não é o corpo humano. Agora, você aciona o corpo de modo indireto. Enquanto ele está mais ou menos factível, funcional, fisiológico, ele atende os seus comandos, está tudo bem. Mas de uma hora para outra que ele deixa, você descarta o corpo e a sua consciência segue nos outros veículos de manifestação. Nós temos outros veículos de manifestação. Qual é o método eficaz para controlar o sistema neurovegetativo, os impulsos agressivos momentâneos sem realizar os cursos?
A primeira coisa é você mexer com o estado vibracional e fazer a imobilidade física virgem na sua casa. Tem que examinar como é que é a técnica e fazer isso. Isso aí é a melhor coisa que você faz. Mas, em tese, o problema é o seguinte: você vai ficar com os olhos abertos durante 3 horas e meia olhando para a parede. Não pode piscar e nem nada. A gente só permite que você respire e pense. Mais nada. O mais não pode estar engolindo, não pode coçar o nariz, não pode fazer movimento, não pode nada. Imobilidade total da inércia absoluta, da letargia de comatosa, mas a sua cabeça em alto nível. Você vai pensar durante 3 horas e meia. Qualquer coisa você pode pensar em alguma coisa mais avançada. Por exemplo, consciência, a mateologia, o primo pensene. Arranja assim umas expressões bem avançadas para você pensar. Ou, se você quiser, a homofonia, a homografia. Não é isso? Alguma coisa nesse sentido. E outra coisa que seria muito bom para me ajudar é arranjar a palavra difícil, tipo admonitório e etc. Tal. Vamos arranjar, isso vai ajudar. Você vai rir, mas fiquei a tertúlia toda tentando me lembrar da palavra, e você acabou falando há pouco. Poderia dar uma dica para gravar a palavra pusilânimidade? Essa foi o máximo. Hernandes, essa bateu suas piadas. Totais. Dessa vez, tem alguém que é superior a você, te ganhou. Pusilânimidade. Essa está danado, né? Pusilânime. Eu vou estudar então a pusilanimidade para você, tá certo? Não há dúvida. Agora, o melhor é essa, né? Eu acabei falando a palavra, entrei na onda sem querer. Realmente. Essa é terrível, não há dúvida. Eu vou anotar aqui para estudar a palavra, mas essa aí a gente tem que estudar. Engraçado que isso já aconteceu antes. Teve uma pessoa que uma vez me perguntou sobre isso. Não, lama tem que entrar, né? Pusilanimidade, ou alguma coisa, ou lâmina, ou qualquer coisa. Eu vou estudar. Vamos ver o que nós fazemos. Valdo, a palavra que você citou ontem, a mirmíndone, é dificílima, né? Mirmíndone. Índole. Mirmíndone, aquela de ontem. Sei. Essa aquela tem que entrar, gente. Não, mas aquela a gente não pode fazer nada, porque a maioria não está sabendo. Eu não achei nenhuma pessoa que sabia o que era. E outra coisa, ela está dicionarizada, Primeira coisa, os nossos lexicógrafos ainda não leram o dicionário inteiro. Essa é a maior prova, tá certo? Não, você viu no dicionário e matou na hora, né? Você é terrível. Um dicionário na mão, ninguém pode com Arlindo. É isso. Quer dizer, não é bem o dicionário, é com o laptop dele. Esse laptop dele, aí, tem toda a biblioteca de Washington, e aquela de Stalingrado, tudo ali dentro. Então, tudo que você pensar de sabedoria tem aí dentro, não é isso? O negócio é enorme. Professor. Agora, aqui na página 55, continuando. Quando autodidatismo, as primeiras gerações de conscienciólogos autoconscientes terão de vir de fora das universidades humanas. Poderia aprofundar isso aí? As primeiras gerações de conscienciólogos autoconscientes terão de vir de fora das universidades humanas. Essa exigência das realidades intrafísicas impõe o autodidatismo como norma prática intelectual insubstituível no âmbito da independência crítica, científica e filosófica permanente. O problema todo é o seguinte: as universidades, elas são contra o autodidatismo. Por quê? Na hora, se elas forem muito a favor do autodidatismo, elas estão contra o processo vamos dizer, a formação cultural, educacional, formal da própria universidade. E eles falam isso porque a maioria não tem estudo formal. A maioria só tem aquilo e eles se atualizam dentro daquilo porque a própria exigência para dar aula é essa. Então a gente entende isso aí. Agora, o problema nosso é o seguinte: como é que você vai estudar a conscienciologia baseada na universidade? A universidade não tem a conscienciologia para oferecer para você. Ela não tem gabarito para isso. Como é que é? Eles não mexem com parapsiquismo. O que eles vão falar de curso intermissivo? Já pensou bem?
Então, o curso intermissivo, nós estamos começando a criar, por exemplo, esse tertuliário, uma das primeiras coisas palpáveis de escola de curso intermissivo que nós temos aqui na Terra. Bem claro, óbvio. Agora, veja, tem alguma lógica isso aí? Até um certo ponto tem, não tem? O negócio não é sério. Então, o negócio não é a gente esperar, por enquanto, ainda tem muita água debaixo da ponte para passar, para a gente ver o que vai dar, para clarear isso aí. Agora, o que é bom é o seguinte: todo tradicionalismo, todo formalismo, toda exigência institucional para estudar é burra, em tese. Por quê? Uma pessoa pode estudar sem falar nada com ninguém, com o que ela está estudando, e ela aprende muito mais do que a maioria, se ela quiser. Então, tudo isso é secundário. Uma pessoa que falar, o cara tem que ser dentro da universidade, isso é besteira. É igualzinho, por exemplo, o jornalista, ele tem que fazer o curso, né? Não é jornalista, bobagem. Às vezes ele tem muito mais vocação para escrever do que o outro que fez todos os cursos. Então, isso é relativo. Mas agora, o ideal é aquela pessoa que tem que fazer o curso de jornalismo. Eu sou 100% favorável ao curso. Você está entendendo? A mesma coisa. Eu vi dentista prático, era muito melhor do que os dentistas que se formaram, que eu vi tudo se formando. Mas veja, eu mesmo indiquei, você tem que fazer o curso, você tem que regularizar isso, você tem que institucionalizar, tem que fazer a coisa. Então, veja, para nós, se amanhã os processos nossos da Conscienciologia exigir, o negócio é fazer também a universidade do jeito que é que eles querem e colocar e acertar o passo de acordo com a época e o processo do Ministério da Educação. Mas veja, por enquanto, eu não vejo ambiente para isso. Inevitável, talvez, né? Tem lógica, não tem? Tem. Agora, até que ponto também que o jornalismo, se o jornalista é um cara que lê bastante e tal, ele conduz a pessoa para a cosmovisão? Conduz, mas existe umas coisas que pegam, quer dizer, que coloca o cara preso, dentro do rabo preso, uma porção de coisa, por causa da instituição do próprio jornalismo, a redação que ele trabalha, alguma coisa nesse sentido, é um problemão. A liberdade é muito difícil nisso para o jornalista em si. E outra coisa, às vezes também, o jornalista profissional com o tempo, ele cria determinadas manias técnicas que ele precisa de honrar a autobiografia dele. Isso também é ruim. Está entendendo? Passou por quantas redações, fez quanta coisa nisso, fez tanta aquilo ali. Você olha que todo mundo que fala, jornalista que vai falar da biografia, eles falam nisso. Então eles dão muito valor para essas condições. E eu acho isso burro. Eu acho, por exemplo, tem jornalista que às vezes é muito autodidata, tem vários deles por aí assim. Esses cresceram mais. Mas ele, na hora que ele vai escrever, ele está seguindo toda a tramitação, os trâmites, está entendendo? Todas as regras e cânones do próprio jornalismo, daquilo que ele trabalha. Então, eu acho isso difícil. Por exemplo, uma das coisas sérias, quando tem aquela publicação que vem com as normas da publicação, eu também não gosto disso. Se eu pudesse, eu tiraria isso tudo. Eu acho que com o tempo a democracia vai acabar com isso. O cara quer mandar para um periódico, então tem que seguir toda a norma daquele periódico. Isso tudo, até um certo ponto, não tem outra saída. Mas veja, a rigor, o ideal seria que fosse uma liberdade absoluta para a pessoa apresentar a criatividade dela. Entendeu? Mas isso ainda precisa de muita água debaixo da ponte ainda passar, né? Como eu estava falando. Precisa de mais tempo para isso funcionar. Tá certo? Gente, então os nossos comerciais estão no horário, né? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 15 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 61 assinaturas no livro de presença e 12 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 5 recados. Eliana, acoplamentário. William e Heglison, repreendência. Rosemary, imersão na escrita. Alcira, Côncios e Eduardo, amigos. Também queremos lembrar, para quem ainda não pegou a prova da imagística, o Roberto está entregando na sala da monitoria.
Vamos para a leitura dos verbetes. Nós temos hoje 18 temas. Abordagem da antessala, agente desencadeador, autoesforço convergente, autocognição gratificante, autorraciocinofilia, cosmoética formal, demissionário antievolutivo, detalhe irretocável, hiperacuidade interassistencial, impossibilidade cognitiva, mega abrangência, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, teste da vontade, trânsito consciencial, verbete-chave, verponogenia. Boa tarde a todos. Estamos aqui, então, para convidá-los para o próximo acoplamentário. Ele vai estar acontecendo 12, 13 e 14 de junho. O tema que nós estaremos discutindo e debatendo com o professor Alcir Alves e com o professor Leonardo Firmato, os EPICONs do curso, será maxifraternidade. Todas as pessoas interessadas em desenvolver o seu parapsiquismo, os procedimentos bioenergéticos de assimilação simpática, desassimilação, acoplamento áurico, e também o procedimento da clarividência, principalmente, é bom trabalhar com esse tipo de evento, tá bem? Para os teletertulianos, nós lembramos que nós estamos também no último mês de promoção. Para os tertulianos, também da CCCI, todo e qualquer voluntário, independente de ser aqui do CAEC ou não, sendo voluntário de qualquer IC, nós ainda estamos também com a promoção. Lembrando que este é o último mês. Então, vale a pena passar na recepção para poder se informar a respeito do valor. Tá bem? E os teletertulianos também estamos no último mês de promoção. Julho já é mês de pacote cheio, devido às férias e alta temporada. Tá bem? Quem quiser, então, maiores informações, entre em contato com o 045 35 25 26 52. Muito obrigada. Gente, recado aqui do Pai, ciclo essencial, uma viagem pelo conhecimento. Esse ciclo é para aqueles que estão iniciando os seus estudos da erudição, da filosofia, e nós queríamos esclarecer que todos os alunos presenciais também vão ter acesso à plataforma Moodle e vão poder baixar depois as aulas para poder assistir em outro momento, escutar em casa, escutar no carro, o que já ajuda bastante. E queríamos esclarecer também aos alunos que estão perguntando, o pessoal da turma online, nós vamos ter então o desconto até dia 31 de maio. Se vocês quiserem garantir a vaga, passem um e-mail para contato@reaprendência.org, que a gente garante o desconto para vocês, mesmo que a inscrição seja efetivada após o dia 31. Mas passe um e-mail até o dia 31, que é até domingo agora. Gente, até 31 de maio também é turma essencial com desconto. Não perca a oportunidade. Depois não adianta chorar. Aproveita o desconto agora. Obrigado. O nosso recado é para as pessoas que estão escrevendo o livro conscienciológico. Nós vamos estar fazendo mais uma imersão na escrita, é a terceira turma. A Uniascom estará promovendo, é um curso de imersão, onde a pessoa leva o seu material e produz lá mesmo, e a gente tem oportunidade de trocar experiência com outras pessoas que já estão escrevendo e que já publicaram. A data é 6 e 7 de junho, ou seja, semana que vem. E as inscrições elas podem ser feitas com os autores aqui mesmo no auditório, aqui na tertúlia, ou pelo e-mail uniescom@uniescom.org. Obrigada. Gente, boa tarde. Falando em nome da Reaprendência, eu queria convidar vocês para a 7ª qualificação docente, recuperação de consciência do agente retrocognitor, que vai acontecer de 26 a 28 de junho em Porto Alegre. Tá? Nós temos apenas 30 vagas. E aquilo que o William falou serve também aqui para qualificação.
Quem fizer esse investimento até o dia 31 de maio, paga apenas R$ 430. Então, se você enviar o seu e-mail até o dia 31 de maio, você tem a oportunidade de poder fazer ainda no preço atual. Eu queria falar também, convidar vocês, que hoje à tarde teremos uma aula aberta dentro do nosso programa de qualificação dos facilitadores da Conscienciologia, com a professora Silvana Kramer. Ela vai falar sobre TENEPS e suas experiências pessoais, na Reaprendência, hoje, às 15 horas. Quem quiser fazer contato para poder marcar uma aula, entrar em contato com a gente através do e-mail agendamento@reaprendência.org. E eu queria convidar a professora Jack, que vai falar sobre a aula aberta dela amanhã. Amanhã, 15 horas, aula aberta de Conscienciologia, tema Mental Soma e Lucidez, professora Jacqueline, que sou eu. A apresentação vai ser em inglês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Nosso convite hoje é para quem quer mudar de patamar evolutivo. A Conscius estará ministrando no dia 5, 6 e 7 o curso Inversor Cobaia do Conscienciograma. Técnicas aplicadas do Invexiograma, avaliação do nível da autoinvexibilidade e o despojamento para assistência, dar e receber feedbacks. Os professores serão João Aurélio Bonassi, Lilian Zolé e o especialista da área, o Alexandre Nonato. As maiores informações, ou quem quiser maiores informações, a equipe da Conscius está à disposição e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, a gente queria convidar vocês todos para vir à tertúlia. Você já vem todos os dias, mas não deixar de vir no domingo, dia 31, que vai ser um dia bem especial, quando a gente vai lançar o site do programa Amigos da Enciclopédia, tá? A gente vai, eu não posso falar, né? Tem algumas questões que são surpresa para vocês, mas a gente queria que tivesse bastante gente aqui na tertúlia, porque vocês vão conhecer uma campanha que a gente vai lançar aqui a partir do dia 31, e com vários benefícios, e quem estiver aqui na tertúlia vai estar concorrendo a alguns desses benefícios, tá bom? Então, a partir do dia 31, domingo, e a campanha vai do dia 31 ao dia 6 de junho. Não perca dia 31, domingo. Tchau, tchau. O verbete vencedor para amanhã é hiperacuidade interassistencial com 8 votos. Obrigado e boa tarde a todos. Até amanhã.